Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Até aqui. Hoje iremos ouvir um sermão, queridos irmãos, sobre a urgência da pregação do Evangelho. Nós já ouvimos, na verdade, uma exposição, não é? No capítulo 1 dessa carta. Nós estamos, na verdade, nesse processo de exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu dei uma interrompida, não é, para tratar alguns temas específicos, mas com fé em Deus, semana que vem retornaremos, não é? Vamos para o capítulo 11, inclusive. Mas aqui eu não quero fazer essa exposição geral, porque já foi feito, mas realmente me concentrar nesses 3 versos que nós lemos aqui, não é? Esses versículos são importantes demais para nos mostrar realmente a glória da pregação e como nós devemos enxergar a pregação do Evangelho. Por isso eu já começo com uma pergunta: qual é a importância da pregação para você? Qual é o papel da pregação na sua vida? Da palavra de Deus? Qual é o papel da pregação do Evangelho neste mundo e para a própria igreja? São perguntas importantes, porque no tempo que vivemos, parece que a pregação ela não é algo tão impactante como um dia foi. Quando nós estudamos um pouquinho da história, de repente alguém lê algum livro aí sobre os heróis da fé, não é? Ou a história da Reforma Protestante, ou mesmo lá na Antiguidade, ou mesmo no período dos apóstolos, parece que a pregação era algo tão impactante que multidões se convertiam, que pessoas ouviam aquela pregação não como um homem discursando, não é? E mostrando os seus talentos, as suas capacidades retóricas, mas realmente ouvindo Deus falar ali. Nós vemos isso, por exemplo, na pregação cheia do Espírito Santo que Pedro faz, logo após a descida de Pentecostes ali, não é? Do Espírito Santo. E ele prega e 3.000 almas se convertem. E essas almas, elas clamam aos apóstolos, elas perguntam aos apóstolos: o que nós faremos? Não é? Tamanho foi o impacto da pregação. Então eles realmente ouviram Deus falar. Só que, ao passar de tantos séculos, parece que a pregação não é tão importante assim. Quando pensamos em 500 anos atrás, o período da grande reforma protestante, nós vemos também que a pregação ali foi realmente muito impactante. Aqueles cristãos medievais estavam acostumados, não é? Não com uma pregação clara, uma exposição da Escritura Sagrada, não com a ênfase, não é, na glória de Deus na pregação, mas em ouvir coisas que estavam além do Evangelho. Isso era o que a Igreja Católica Romana promovia. E quando aconteceu a Reforma, o que realmente moveu a Reforma Protestante e transformou pessoas e deu esperança a pessoas oprimidas em um contexto tão difícil como era o contexto da Idade Média, foi justamente a pregação do Evangelho. Ouvirem de uma esperança que eles não tinham conhecido ainda. E, na verdade, sentirem Deus muito mais próximos dele, porque eles ouviam a pregação, e essa pregação com autoridade, não é? E a exposição simples do Evangelho não era um alvoroço, um descontrole, mas a exposição simples do Evangelho foi suficiente para impactar tantas pessoas que países inteiros abandonaram, nesse sentido, a sua cultura antiga católica romana e abraçaram a fé reformada, por exemplo. Nós tomamos como exemplo os Países Baixos, a Holanda, a Bélgica, países que eram, na verdade, estavam debaixo do governo, né, digamos assim, da Espanha, e de repente, agora com a mensagem da reforma, aquele povo não mais se submeteu àquele tipo de governo, mas realmente procurou, cada vez mais, abraçar a fé reformada, abraçar a Escritura Sagrada. Eles promoveram conhecimento, não é, da palavra de Deus, e basicamente ser um cristão reformado ali tornou-se quase que algo patriota, na verdade. Tamanho era o apreço que havia naquele momento com relação à palavra. E a palavra foi se espalhando. E isso durou durante muito tempo, na verdade. Infelizmente, quando nós olhamos para o nosso tempo de hoje, não parece mais que a pregação é algo tão importante em muitas comunidades. Porque nós sabemos, sim, em nosso contexto reformado, tudo bem, nós temos pregação, exposição da palavra de Deus, e isso é meio que comum para nós. Mas talvez, às vezes, não é? Talvez nós não, às vezes não conseguimos dar tanta ênfase a isso, ou então entender a bênção que isso significa,
E quando olhamos para a cristandade no sentido geral, percebemos que a pregação é uma coisa meio secundária. Que não faz muita diferença eu ouvir a pregação ou não. Eu ouvi um homem falando, explicando um texto bíblico, isso não tem tanto impacto na minha vida. Eu lembro que pela manhã, quando eu preguei a palavra de Deus, citei justamente isso, que as pessoas têm uma visão muito errada sobre Deus hoje. Elas agem como se, por exemplo, a leitura da palavra de Deus não tivesse aquela mesma autoridade, não é? Que quando nós lemos a Escritura Sagrada, o registro de que Deus falou com o seu povo, não é? Imaginamos que aquilo, daquele momento, foi algo que realmente impactou, porque Deus falou, mas agora são homens lendo e não Deus falando, quando na verdade, por mais que a voz seja nossa, é Deus que está falando, as palavras são dele. Isso deveria realmente nos fazer temer, não é? Pensar muito bem e ouvir com muita atenção aquilo que o Senhor diz em sua palavra. Então, a pregação dessa noite, iremos justamente refletir, irmãos, sobre a urgência da palavra de Deus pregada, da pregação do Evangelho, pois não é algo secundário, não é? Mas a verdade é aquilo de mais importante que temos em nossa vida. Aqui neste mundo, não é? O grande tesouro que nós temos é o Santo Evangelho. É por meio dessa palavra que nós conhecemos tudo que nós conhecemos, que nós temos esperança e consolo. Por isso é tão importante a pregação do Evangelho. E eu quero iniciar justamente sobre isso, não é? A pregação do Evangelho é extremamente necessária. E temos que aprender a olhar assim, não é? Não como uma vaidade intelectual dos cristãos, não como um luxo, na verdade é uma necessidade muito grande, que nós cristãos temos de ouvir, mas também o mundo ao nosso redor precisa, não é? Cada vez mais ouvir o Evangelho, e temos que aprender sobre isso, não é? A nossa natureza, irmãos, a natureza humana, nós sabemos muito bem que está afastada de Deus. Só aí podemos perceber qual é a necessidade do Evangelho. Se nós nascemos em pecado, como a Escritura nos ensina, se estamos afastados de Deus, ou como Paulo fala, não é, em Romanos 3, verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso significa dizer que o homem natural não pode ter contato com Deus. Não há como o homem achar Deus procurando. Não há ferramentas para encontrar Deus, é impossível isso, não é? Nem todo o avanço intelectual, o avanço da área da psique, da psicologia, nada nesse sentido ajuda o homem a encontrar Deus. Não existem ferramentas no mundo inteiro, por mais que nos sintamos inteligentes por desenvolver ciência, nada disso aí nos ajuda a chegar próximo de Deus, a encontrá-lo. Esse é um ponto muito importante aqui. E é justamente por isso, por compreender que não há ferramentas no mundo, não é? E não há nada que nós façamos que nos ajude a encontrar Deus, é que nós precisamos tanto da pregação do Evangelho. Porque, em última análise, a pregação do Evangelho, não é justamente o próprio Deus tomando a iniciativa de se comunicar, de falar com um homem que está caído, que está naturalmente afastado. Significa dizer que sem a pregação do Evangelho não há contato de Deus com o homem. Percebe? Tudo o que é feito aí por fora é ilusório, não corresponde à realidade. Não há contato real de Deus com o homem sem a palavra de Deus. Desde o começo do mundo, o que Deus tem feito é tomar a iniciativa, não é? E Ele sempre falou, não é? Sempre falou com o ser humano. Sempre falou com o povo que Ele escolheu. Sempre se revelou como o Criador, como o Deus do pacto, o Deus da aliança. Sempre foi assim. O homem, então, não pode encontrar Deus, mas Deus, por sua misericórdia, vem até o homem. Nós temos aprendido já há um tempo, não é, que essa é a base da verdadeira religião. Quer analisar o que é uma religião verdadeira, você vai poder olhar para o cristianismo assim. Não é que, no contexto geral cristão, cada comunidade cristã é fiel. Mas não há uma religião verdadeira fora desse contexto cristão. Esse é o fato. Por quê? Porque na Escritura Sagrada, o livro cristão, digamos assim, nós aprendemos a verdade sobre quem nós somos e como Deus vem até nós. Sempre foi assim. Ou seja, olhamos para a Gênesis, por exemplo, e percebemos que o homem caído foge e se esconde de Deus, e Deus vai até o homem, se revela a esse homem, chama esse homem, cobra esse homem e faz promessas a ele. Essa é a religião verdadeira. Toda religião que está fora da revelação da palavra de Deus é contrária. É o homem construindo a sua torre para chegar até Deus. Toda religião é assim que o homem criou. Então aqui nós já percebemos isso. Quando olhamos então para essa revelação da palavra de Deus, percebemos que Deus vai até o homem
E Deus fala com esse homem. Sempre foi assim. Deus, ele é o primeiro pregador do Evangelho. Se nós queremos entender a importância da pregação do Evangelho, basta lembrar que Deus foi o primeiro a pregar o Evangelho. O Evangelho está sendo anunciado neste mundo por Deus desde o começo dele. Desde a queda, quando nossos pais caíram, Deus já ali anunciou o Evangelho. O proto-evangelho em Gênesis 3:15, quando ele prometeu que um filho resolveria o problema, ele estava pregando o Evangelho àquele casal que havia caído. Não é? E essa mensagem do Evangelho passou de geração em geração, naquelas primeiras famílias, e permaneceu ainda firme como promessas da aliança na comunidade de Israel. Ou seja, a pregação do Evangelho realmente é algo formidável. Gênesis 3, nós temos isso. Deus pregou o Evangelho não somente a Adão e Eva, mas Deus também pregou o Evangelho a Noé. O Evangelho, não é, da arca. Ou seja, Deus anunciou o Evangelho àquele homem, o chamando, o capacitando, não é, e salvando a ele e sua família. Ele pregou o Evangelho da salvação pela arca, não é, apontando para Cristo, para a salvação em Jesus Cristo. Deus também pregou o Evangelho a Abraão, quando chamou, quando falou a Abraão. Veja, desde o início é Deus falando. É Deus falando, não é ninguém indo atrás de Deus. Adão não foi atrás de Deus, Adão fugiu do Senhor quando pecou, Deus foi até Adão. Noé estava vivendo a sua vida comum, Deus falou com Noé. Abraão também estava vivendo a sua vida comum, Deus falou com Abraão. E sempre foi assim. Deus pregou o Evangelho então a Abraão, prometeu a ele, não é, nesse Evangelho mais claro, digamos assim, na aliança, que seria o seu Deus, o Deus dos seus filhos. E assim, durante toda a história da redenção, ele jamais parou de falar com o seu povo. Sempre se manifestou, não é, por meio da sua palavra, anunciando verdades compreensíveis, ensinando o seu povo. Isso nos mostra que desde o início do mundo, irmãos, Deus está realmente promovendo a pregação do Evangelho. Só por aí já deveríamos realmente entender, não é? Deixar isso bem claro em nosso coração. O quão importante o Evangelho é. Qual é o papel da pregação da palavra de Deus nesse mundo? Entendendo então a nossa situação, não é? No mundo que nós vivemos, que está completamente submerso em trevas, todas as tentativas humanas, religiosas, científicas, filosóficas, tudo isso é um nada diante da verdade de quem nós somos, da realidade de quem nós somos. Nossos esforços nesse sentido não ajudam a melhorar em nenhuma porcentagem. Pelo contrário, nossas tentativas, que são egoístas, só aumentam essa pena, só aumentam nesse sentido o castigo de Deus, só aumentam nossas trevas. A palavra de Deus, então, é a única luz nesse mundo inteiro. Essa é a grande questão agora. A palavra de Deus, ela não é apenas um livro que estamos colecionando porque é uma obra literária fantástica. Não. Ela é a única luz nesse mundo inteiro. Sem a palavra, como é que nós podemos conhecer a Deus? Eu fiz um vídeo, não é, recentemente no canal, para combater uma falácia, não é, de alguns que são supostamente cristãos, que falam besteira pela internet e têm coragem de dizer coisas como essa, que Jesus é maior do que a Bíblia. Isso parece muito lógico. Não é? Eu até explico no vídeo que, obviamente, aquele que revelou é maior do que sua revelação. Isso é muito claro. Porém, essa pessoa esqueceu de pensar numa coisa. Nós não conheceríamos quem revelou sem revelação. Então eu não posso desconectar essa verdade. Eu não conheceria nada sobre Deus se Deus não tivesse se revelado. Sem a palavra dele, o que nós saberíamos dele? Absolutamente nada. Porque não temos condições de encontrá-lo, não é? Isso realmente é muito importante. Então, porque estamos em trevas, como humanidade, não significa dizer também que o homem não sabe que está no erro. Sim, o homem sabe que está no erro. A lei de Deus está no coração do ser humano, não é? Só que essa luz natural, ou essa lei gravada no coração da humanidade, não é suficiente para dar conhecimento pessoal de Deus. Esse é o grande problema. Por isso que a Escritura é tão importante. Porque você olha para a natureza e você sim pode, olhando para essa natureza, reconhecer que há algo que está além da minha capacidade, da capacidade humana. Então, as pessoas podem sim, de fato, olhar para a natureza, olhar para as suas próprias vidas e perceber, olha, há um ser superior, não é? Há um Deus, há alguém todo-poderoso que fez isso aqui.
Isso é uma conclusão que o ser humano é capaz de chegar. Isso não é difícil de entender, não é? Toda essa complexidade não fomos nós quem realizamos, quem fizemos. Nós fazemos parte disso. Então, as nossas historinhas científicas, não é, que são uma baboseira só para iludir pessoas todas que querem toda a força vencer Deus, né? Não servem de nada, na verdade. Só que toda essa capacidade que nós temos, ou o poder de Deus, ou a sua divindade, como Romanos 1 nos ensina, que está manifesta na natureza, naquilo que foi criado, é insuficiente para que o homem conheça quem é esse Deus. Ou seja, tenha conhecimento pessoal de Deus. E aí nós podemos perceber a grande importância. Lembrando mais uma vez, quando pensamos em Noé ou em Abraão, algum conceito de divindade eles tinham. Não é? Ainda era muito próximo do início da humanidade, então algum conceito de divindade eles tinham, como as pessoas têm hoje. Então eles sabiam, estavam num contexto onde de fato havia corrupção e paganismo. Então, pela cultura religiosa pagã, eles tinham um entendimento sobre divindade, por exemplo. Olhando para a natureza, eles também podiam compreender isso, mas veja que esse conhecimento natural era insuficiente. Então Deus lhe dá a revelação especial. Vai até eles e fala. Ou seja, sem Deus falar, sem a palavra de Deus anunciada, o homem não pode conhecê-lo pessoalmente. Esse é o grande ponto aqui. E se o homem não pode conhecer a Deus pessoalmente, o homem não pode se arrepender dos seus pecados, não pode ir aos pés de Jesus Cristo clamando misericórdia, e não pode ser salvo. Esse é o ponto aqui crucial. Eu convido os irmãos a usarem um pouquinho da imaginação agora. Tenta imaginar um mundo onde não haja sol. Não é? É até meio difícil de imaginar, porque mundo sem sol, se analisarmos por nossos estudos científicos e coisas assim, eu acho que era muito difícil uma sobrevivência ou uma vida realmente aqui sem o sol. Mas imagine um mundo desse jeito. Um mundo que não tenha sol. Onde, consequentemente, não há calor também. Não é? O tempo todo é noite, é só o que tem, e, consequentemente, a vida é escassa, não é? Está o tempo todo se degradando rapidamente por falta, não é, de tudo aquilo que o sol nos proporciona. Não só calor, mas vitaminas para o nosso corpo, para a nossa vida. Imagine que o mundo sem sol, então, deve ser algo terrível. Quando nós sentimos faltar, por exemplo, vitamina D em nosso corpo, já ficamos meio assim. Imagine você sem sol, sem acesso a esse tipo de coisa. Um mundo completamente submergido em trevas, onde tudo é escuro, não é? Só escuro. Que a luz artificial também não fosse suficiente, não resolvesse nosso problema e não vencesse as trevas que estão ao nosso redor, E nosso corpo sofresse, as plantas sofressem, os animais, e de repente tudo realmente está chegando ao fim, porque não há o sol, não há luz natural para realmente beneficiar, para servir a natureza, não é? Como nós sabemos muito bem que os astros, ou o sol, a lua, eles foram criados para servir a terra, né? Para servir o homem. Eu sei que algumas pessoas adoram o sol hoje, né? Tem um monte de gente aí que adora o sol. Os supostos amantes da ciência são um bando de idólatras do sol, não é? Disso aí que está em cima. Só que tudo isso aí, ó, que deixa o ser humano boca aberta, foi criado por Deus para nos servir. Simplesmente para isso. Então o sol não tem destaque nenhum na nossa vida. Ele nos serve. Entendeu? O sol, a lua, as estrelas, para nós, são como os alimentos que temos aqui. A realidade é essa, irmãos. É para nos servir, não é o contrário. O mundo gosta de inverter as coisas e sempre adora o que Deus criou em vez de adorar a Deus, né? Infelizmente é assim, e não compreende. O ponto é, imagine esse lugar, não é? Esse mundo onde você não tem sol, onde você não tem luz, e consequentemente, se você não tem luz, você não pode enxergar o caminho que você está andando. Você está cercado de perigos e você realmente fica apavorado porque você não pode ver nada. Tente imaginar o que seria uma vida desse jeito. Imagine um mundo inteiro desse jeito. Um mundo inteiro de pessoas vivendo no escuro. E de repente você
sabe, você ouve uma mensagem, você ouve de alguém que em um único lugar deste mundo, em apenas um ponto, existe luz natural, existe luz verdadeira, como um pequeno sol ali, guardado, bem reservado, e que alguém sabe o caminho para chegar até ali, até aquele lugar. O que você faria para não chegar até lá? O que você não faria para fugir dessa escuridão e alcançar essa luz? E ter o que sua vida precisa? Eu tenho certeza que as pessoas, pensando, imaginando isso, fariam de tudo para sair das trevas, para chegar a esse lugar iluminado e ter a luz de um sol de verdade. A mesma coisa é você imaginar esse mesmo mundo que também não tem alimento, que está seco por consequência de tudo isso. E você acaba ouvindo de alguém que há um lugar que tem alimento, e esse alimento não é um alimento perecível. Nós estamos lutando o tempo todo, né? Usando as nossas técnicas científicas e muitas coisas para tentar gerar mais alimento para a humanidade. Muito disso não é saudável para as pessoas, porque acaba nos tratando como se fosse gado. Nós comemos um monte de ração hoje. Um monte de ração, toda bagunçada, que nos adoece. Não é? E a justificativa que geralmente usamos é porque se não for assim, vai morrer todo mundo de fome, né? Então, eu não sei o que pensar sobre isso. O ponto é, esse tipo de alimento que recebemos hoje não nos faz bem de verdade. Nem nos alimenta de verdade. Esse é o ponto. Comida nenhuma nesse mundo nos alimenta de verdade. Nós comemos agora, mas se nós não mantemos essa dieta, ou seja, de comer sempre, nós vamos morrer. Imagine você ouvir então de um lugar especial, único neste mundo, onde o alimento que ali existe é um alimento que não é perecível. É um alimento que de fato alimenta, que fortalece você, que supre as suas necessidades, não é? Que supre você de todas as suas vitaminas necessárias. Pois bem, irmãos, se alguém soubesse de lugar assim, faria de tudo para chegar a esse lugar. Faria de tudo, arriscaria a própria vida para encontrar vida de verdade. Porque é assim que nós pensamos, nós queremos o melhor, nós não queremos ficar na pior. O problema é que cada pessoa neste mundo consegue entender o que eu estou dizendo agora. Consegue muito bem fazer essa análise, viajar também na ilustração, mas quando eu apresento o que são esses alimentos, ou o que é essa luz, as pessoas viram as costas. Quando eu digo o que eu acabei de dizer não é uma invenção, não é uma historinha, é uma verdade. Isso é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Então a pessoa vai e pergunta, sim, então aonde encontrar essa luz de verdade, essa luz? Aonde encontrar esse alimento? E eu venho com a Bíblia. Como a pessoa vai olhar para mim? Como que a pessoa vai olhar para mim? É com um olhar, não é, de decepção. É querendo meio que rir da minha cara, por me achar um bobinho religioso, porque é assim que o mundo olha para a palavra de Deus. O mundo está em trevas. Todo mundo sabe o que é o mal. Todo mundo está vivenciando o mal. Temos doenças, temos guerras, temos muitas coisas ruins acontecendo, injustiças o tempo todo. As pessoas veem as trevas. Está na vida delas, todos os dias. Mas quando você fala sobre a luz, ou sobre o verdadeiro alimento, elas riem de você. E às vezes, o pior de tudo, não é isso. Às vezes é que nós que temos acesso a essa luz e a esse alimento, quando vemos ou ouvimos as pessoas zombarem de nós, não dando crédito, é como se nós fôssemos até que convencidos por elas, sendo que nós provamos essa luz e desse alimento. E elas não. E de repente começamos a olhar para a rejeição deles e ficar com vergonha de falar sobre essa luz, de falar sobre esse alimento. Isso é estranho, porque se nós provamos dessa fonte, se nós sabemos o que é andar na luz, como na luz Cristo está, se nós sabemos o que é alimento verdadeiro e temos esperança de caminhar dia após dia, não é, de acordo com a vontade de Deus, nós não deveríamos ficar abalados quando o mundo olha para nós e zomba da mensagem que nós carregamos como igreja. Mas parece que às vezes é isso que acontece. E isso é uma das razões do porquê muitos estão abandonando a pregação hoje. Muitas comunidades cristãs têm vergonha. Por quê? Porque para o mundo de hoje, a pregação parece uma coisa muito boba. É como Paulo vai falar aqui, é a loucura da pregação. É a loucura da pregação. O mundo não pode conhecer a Deus por sua própria sabedoria.
Esse é o ponto aqui. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, o que a própria palavra diz sobre, não é, esta revelação? Nós já lemos no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como também nós vemos, não é, em Mateus 4, verso 4, quando Cristo cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, ele fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a grande realidade, irmãos. É a grande verdade de nossas vidas. Não é? Deus nos deu uma luz e nos dá alimento por meio de sua palavra. E nós precisamos realmente, não é, se temos essa experiência com a pregação, se podemos entender a pregação de fato como luz para os nossos caminhos, a palavra de Deus como luz para os nossos caminhos e alimento para a nossa vida, nós não podemos ser impactados pelo mundo, quando o mundo zomba de nossa fé. Pelo contrário. Veja, o mundo é louco, mas nos chama de loucos e parece que às vezes nós somos convencidos que loucos somos nós. Não. Eles são loucos, irmãos. Aquele que não crê no Evangelho é louco. Completamente louco. Não está, não é, em seu pleno juízo. Sua mente é completamente corrompida, saturada pelo mal. Essa é a grande realidade. Essa é a importância da pregação. É isso que Paulo está dizendo aqui, não é? Certamente, verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É por isso que eles zombam. A razão bíblica para a zombaria das pessoas, ou a rejeição, ou a decepção que elas têm com a pregação do Evangelho, com a palavra de Deus, é porque elas estão num estado de condenação. Essa é a única razão do porquê elas zombam da palavra de Deus. Elas não podem enxergar a luz, nem ver o alimento que a Bíblia é. Essa é a razão. Mas para Deus, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, esses dois aspectos aqui revelados nos mostram que a palavra do Senhor, ela é assim, luz e é alimento, é uma grande bênção para quem é salvo, é o que Paulo está dizendo aqui. Essa palavra é uma palavra de poder para quem é salvo. Para aquele que está em estado de condenação, é loucura. É doidiça. Não faz sentido. Então, nós temos que pensar sobre isso e não nos deixar levar, não é, pela pressão do mundo nesse sentido, irmãos. Isso nos leva ao segundo ponto, onde aprenderemos de forma mais prática sobre a importância da pregação fiel do Evangelho. A pregação do Evangelho, como nós lemos aqui no nosso catecismo, esse é o assunto do dia do Senhor 31, não é? Ela abre e fecha as portas do reino de Deus. Isso realmente nos dá uma visão ainda mais profunda da palavra. Já aprendemos então, na primeira parte, que o homem caído não tem mais contato com Deus por natureza. Já aprendemos que Deus sempre tomou a iniciativa, não é, em se revelar por meio de sua palavra. Agora veremos como ele faz isso. Quando a palavra de Deus é pregada, não é apenas como um habilidoso orador, alguém que tenta convencer os outros, persuadir por sua capacidade retórica, por sua capacidade de argumentação, porque sabe encaixar muito bem as palavras, porque tem um jeito, um manejo, um jogo de cintura que consegue levar todo mundo, prender a atenção de todo mundo. Alguns acabam reduzindo a pregação a isso, mas a verdade não é disso que se trata, não é? O ponto aqui é compreender que não é persuasão humana, não é o homem que está tentando persuadir ninguém. Tem gente que se frustra porque vai tentar pregar, tanto no evangelismo, né? Às vezes no evangelismo, ou até de repente na pregação de um púlpito, alguém pode se frustrar porque prega e parece que ninguém dá ouvidos porque está pregando, não é? Eu queria realmente dizer que se alguém pensa assim, ou já teve alguma dificuldade com isso, tem que se acostumar com uma coisa, irmãos, não é? Pregar fielmente não é persuadir as pessoas por nossa capacidade. Quem vai persuadir alguém é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai agir em quem Ele quiser agir. Não é? Ele é como o vento que sopra onde quer. Essa é a realidade.
Então, é Deus quem faz a obra do ser humano, é o Senhor quem opera, é Ele quem vai transformar o coração do homem e vai atraí-lo. Nós jamais poderemos persuadir ninguém, não é, sobre as coisas espirituais. No capítulo 2, Paulo desenvolve isso, mostrando que o homem não tem condições de compreender. Senão não teriam crucificado a Jesus Cristo. Se eles pudessem compreender a verdade, eles jamais teriam ficado contra Jesus Cristo. Mas eles não podiam ver. Deus revela aos seus filhos, à sua igreja, a sua vontade, somente a esses. Por isso, quando o evangelho é pregado, não é, algo que nossos olhos não veem, acontece. Esse é o ponto aqui. Algo que nossos olhos não podem enxergar está acontecendo quando o evangelho do Senhor Jesus Cristo é pregado. Algo que ninguém pode ver, que ninguém pode enxergar. São duas possibilidades na pregação do evangelho. Quando a palavra do Senhor é pregada com fidelidade, de maneira nítida, não é? As portas invisíveis do reino de Deus são abertas ou são fechadas. É isso que acontece quando o evangelho é pregado. Quando pensamos em Cristo, dizendo naquele momento: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, porque é chegado o reino de Deus, ele estava fazendo justamente isso, não é? Anunciando o reino que não é daqui, anunciando o reino que era invisível aos homens. De outras situações ali, também questionaram a ele. Ele falou: o reino de Deus não é visível, não vê de modo visível, como vocês estão esperando. Ele está em vocês. As portas desse reino, então, são invisíveis, e quando Cristo anuncia o seu evangelho, quando a igreja cristã prega o evangelho, essas portas são abertas. Nosso catecismo diz, não é, que, de acordo com o mandamento de Cristo, o reino dos céus se abre quando se proclama e se testifica publicamente a todo crente, individual ou coletivamente, que Deus, de fato, perdoou todos os seus pecados por causa dos méritos de Cristo, sempre que aceitam a promessa do evangelho com fé verdadeira. Ou seja, quando o evangelho é pregado e as pessoas que estão ouvindo esse evangelho creem, ali as portas do reino de Deus são abertas. O homem recebe acesso a Deus, recebe acesso às verdades consoladoras do evangelho, às promessas de Deus, somente quando o evangelho é pregado e as pessoas confiam nesse evangelho. Lemos, não é? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. João 3, verso 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pois é. Essa é a grande questão aqui. A pregação é realizada, mas se Deus não trabalhar no coração humano, se Ele não dar nova vida àquela pessoa, para que ela creia, sem esta fé, ela não pode ver esse reino. Ela não tem acesso a esse reino. As portas não são abertas para aqueles que não creem. Em Atos 16, verso 14, é dito bem assim: e certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Veja, o evangelho está sendo pregado ali. A palavra estava sendo pregada ali, e o que Deus fez, não é? Com aquela vendedora de púrpura, com Lídia, Deus abriu o coração de Lídia, abriu o entendimento de Lídia. Aquela dúvida que Nicodemos teve quando foi até Jesus Cristo, o que está acontecendo? Não é porque, ora, que sinais são esses? E ele fala: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pois bem, Deus abriu, não é, os olhos espirituais de Lídia, trabalhou no coração dela, abriu o entendimento dela, e não só para entender, o texto diz para atender as coisas que Paulo dizia. Veja que não era só entender alguma coisa, né? Mas atender. Se comprometer com aquilo, como de fato o testemunho de Atos nos mostra que ela se comprometeu, tornando-se uma mulher cristã de fato. Veja o que Deus fez. Ele trabalhou para que ela pudesse crer
e as portas de seu reino estarem abertas para ela, para ser uma mulher cristã. Lucas 24, verso 45, então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Isso é o relato de Lucas, não é, sobre o que Jesus Cristo fez aos seus discípulos. Foi isso que ele fez. Percebe? Eles passaram 3 anos com ele aprendendo, ouvindo sua pregação, vendo os milagres, vendo o seu amor, o seu cuidado com eles. Mas Cristo mesmo, para dar essa convicção, essa certeza e prepará-los, Cristo abre o entendimento deles para as Escrituras Sagradas. Aquele entendimento que aqueles fariseus, aqueles judeus intelectuais, não tinham. Como Paulo fala em Romanos 10, eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Não com entendimento. Ou como Cristo vai falar àqueles fariseus, no capítulo 5 de João, examinem as Escrituras. No caso, a maneira como ele fala ali vocês examinam as Escrituras, sabe por quê? Porque vocês entendem que a vida eterna está nelas. E são elas que certificam de mim, as Escrituras. Não é isso que vocês fazem? O tempo todo vocês estão aí sendo intelectuais, decorando textos bíblicos, copiando textos bíblicos. Vocês conhecem de tudo. E vocês não fazem isso com tanto zelo porque vocês realmente entendem que a vida eterna está aqui, nas Escrituras. Pois bem, as Escrituras certificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida eterna. Cristo então abre o entendimento da sua palavra aos seus discípulos. E agora eles pregam com autoridade. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquele dia, o dia de Pentecostes, quando os apóstolos cheios do Espírito Santo anunciaram as boas novas, quando Pedro pregou ali, diante de 3.000 almas, as portas do reino de Deus estavam abertas. Nós podemos realmente ver isso e realmente nos gloriarmos do Senhor, porque as portas do reino de Deus estavam abertas para 3.000 almas ali em Jerusalém. Pois 3.000 pessoas ouviram o Evangelho. Deus, assim como fez com Lídia, abriu o entendimento daquelas 3.000 pessoas e elas foram até os apóstolos clamar: que faremos, irmãos? Nós somos esses, que cooperaram, que aceitaram, que concordaram com a morte do Filho de Deus. Nós somos culpados. 3.000 almas. Deus trabalhou, deu fé a essas pessoas pela pregação do Evangelho e as portas do seu reino foram abertas. Vê a importância da pregação do Evangelho, irmãos. Tamanho é o poder, da pregação do Evangelho, da palavra do Senhor sendo anunciada, que os apóstolos não precisaram, naquela situação, fazer apelo para ninguém. Não precisaram reunir, abre elas aí. Quem quiser aceitar Jesus, vem aqui à frente. Eles não precisaram fazer isso. Não é necessário fazer uma coisa dessa quando o Espírito Santo de Deus, com a palavra que é viva e eficaz, vai no coração do ser humano, aperta esse coração, abre o entendimento dele, mostra a ele, não a outros, mas a ele, cada um que está ali: você é o tal homem, você é o pecador. Como Deus usou Natã para falar com Davi naquela ocasião. Você é o culpado e o homem não pode fugir disso. Por isso 3.000 almas, tendo as portas do reino de Deus abertas diante deles, puderam agora desfrutar da bênção do reino. Por isso foram batizados, porque creram no Evangelho. Na prática, a palavra é pregada, mas aqueles, que se mantêm incrédulos, jamais entenderão, jamais saberão o que é o reino de Deus. Ficarão ainda em suspenso, como aqueles judeus que foram mais uma vez, quando Cristo estava ali no pórtico de Salomão, passando pelo pórtico de Salomão ali, começaram a questionar Jesus Cristo. Se tu és o Cristo, diz-o abertamente. Fala logo, fala que você é o Cristo ou não é. Diz alguma coisa aí. E Jesus fala: mas eu já disse isso a vocês. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a respeito de mim. Mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Eles sempre estavam em suspenso, sem conseguir compreender. Veja, embora Cristo falasse por parábolas, e com o objetivo, é claro, de que aqueles que não eram dele não entendessem mesmo,
não é? Para quem pensa que Cristo é esse deusinho pop, né, de hoje, não era não. Ele deixa as coisas muito claras. Eu estou falando para vocês assim, porque eu não quero que eles entendam. Simples assim. Não é? E eles ficavam sempre ali, reberando, tentando entender, tentando compreender, dando uma de quem são conhecedores da lei, da palavra, tentando pegar Cristo em algum tropeço da lei, e nada eles podiam fazer. Porque se eles não têm um coração transformado, se não há fé verdadeira em Jesus Cristo, na palavra de Cristo, não há acesso ao reino de Deus. Quando foi que nós vemos acesso ao reino de Deus de maneira tão nítida? Quando aquele centurião romano, não é, vai até Cristo e fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas é só dizer uma palavra, uma única palavra, e o meu criado será curado. Sarará. A tua palavra é suficiente, Senhor, eu creio na tua palavra. Percebe? Aquele homem ali, como o próprio Cristo vai dizer, eu não vi uma fé assim como essa em Israel, não é? E dando o exemplo dele ainda, muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. Ou seja, as portas do reino dos céus estavam abertas para aquele homem que creu em Jesus Cristo, que confiou em sua palavra. E isso só acentua para nós, não é? Quão importante é a pregação do Evangelho, o anúncio fiel da palavra de Deus. Mas aqueles, não é, que não confiam nessa palavra, não podem ver esse reino. Que não creem na pregação do Evangelho, não podem ver esse reino. Cristo, como o segundo Adão, vem abrir as portas do seu reino, não é? Fazendo o contrário do que o primeiro Adão nos fez. Nosso primeiro pai, Adão, não é, juntamente com sua esposa, por sua atitude má, fecharam. Eles foram expulsos, então perdemos acesso ao reino de Deus. Cristo vem para restaurar esse reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É isso que nós tratamos aqui em nosso catecismo, como chave do reino dos céus também, a pregação do Evangelho. Veja como isso é importante para nós, irmãos. Não é? É o próprio Cristo quem está nos chamando ao arrependimento. Todos aqueles pecadores desprezados, miseráveis, aqueles que não eram nada no mundo, mas que ouviram a pregação do Evangelho, pessoas simples, que não tinham o conhecimento, não é, o intelecto daqueles fariseus, daqueles saduceus, daqueles líderes aclamados pelo povo, mas eram pessoas simples, pessoas sem expressão nenhuma naquela sociedade. Ao ouvirem a palavra do Evangelho, crendo naquela palavra, eles foram libertos, tiveram acesso. É como pensar quando Jesus terminou a obra no deserto, né? Quando ele foi passar os 40 dias de jejum no deserto, ele derrotou o diabo. Ali nós podemos fazer um paralelo. Jesus Cristo no deserto sendo tentado, um paralelo com Adão no Éden. Aquilo ali é um paralelo, é bem proposital mesmo. É para a gente ver o paralelo mesmo ali, é proposital. É para você olhar para o Éden, em que Adão estava rodeado de delícias, de prazeres, de tudo que é de bom, completamente cuidado, sem faltar nada, sem uma natureza ruim, e você olhar o contraste, não é? Aqui ele não tinha falta de nada, mas pecou, foi derrotado. E Cristo, 40 dias com fome, num deserto, ou seja, com falta de tudo, venceu em cada tentação do diabo. Esse é o paralelo aqui. E Cristo vence aqui. E quando ele vence, não é, completando essa obra na cruz, ele dá acesso a esses pecadores miseráveis que creem no Evangelho, que ouvem a pregação do Evangelho: vinde a mim, não é? Que não têm conhecimento como os outros tinham, mas podiam confiar nas palavras fiéis de Cristo. E então tinham acesso ao reino de Deus, não é? Eram como aqueles que estavam nas esquinas, nas praças, não é? Que não tinham vestes nupciais, não tinham roupas, não é, dignas para estar em um casamento real, mas que foram chamados e foram postos à mesa para desfrutar daquele banquete. Esse é o poder da pregação do Evangelho. Cristo ordenou a igreja a pregar esse Evangelho. E compreender tudo isso para nós, irmãos, como é dito no verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria,
Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A maneira de nós sermos salvos é a maneira mais louca deste mundo. É a maneira mais louca. Porque nós poderíamos pensar em uma salvação que fosse um pouco mais trabalhada, digamos assim. Tipo, sei lá, não temos que fazer alguma coisa, né? Não sempre foi assim, né? O paganismo sempre foi desse jeito, porque não temos que fazer alguma coisa. Eu lembro de um tempo, muitos anos atrás, quando eu apresentei a salvação pela graça a alguém de um outro credo, ainda dentro do cristianismo, mas num contexto pelagiano, digamos assim. Quando eu falei sobre a salvação pela graça de Deus, a pessoa ficou meio assim, tipo, peraí, só isso? Eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que crer. Quer dizer que eu não preciso fazer esforço nenhum. Não. Para ser salvo, não. É crer em Jesus Cristo. Não é a fé também pela fé, né? Que tem gente que acha, quando fala na Reforma Protestante, em sola fide, pensa que é a fé pela fé. Não. Ninguém é salvo pela fé. A fé não salva ninguém, né? Cristo é quem salva. A fé é uma ferramenta que Ele nos deu. Não é a fé em si que vai resolver o problema, mas é Cristo o Salvador. E não é a própria fé nesse sentido quem me justifica, mas é a fé em Deus, a fé em Cristo que justifica. Tá? Então a fé é meio. Esse é o ponto aqui. Ela não é o sujeito da história, não é o sujeito da frase. É Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o que justifica. É a justiça dele que é imputada, não é? Por meio da fé naqueles que creem. É assim que funciona. E alguns acabam realmente confundindo isso. E alguns acabam realmente ficando sem entender. Mas é estranho que alguém apenas confie em Jesus Cristo e isso seja suficiente. Pois é, loucura, irmãos. É o que está sendo dito aqui. Nós somos salvos pelo meio mais louco possível. Por ouvir a mensagem de Deus, por abrirmos um livro, ler esse livro, expor esse livro, pregar o que está escrito nesse livro. Não é? É dessa maneira que a salvação chega até nós. De uma maneira simples demais para o mundo considerar como algo palpável, palatável, que tenha sentido. É uma ofensa para o homem arrogante que pensa que é Deus, que pensa que é muito inteligente. Dizer que alguém é salvo porque ouviu o Evangelho e creu. Mas é assim que o Senhor nos ensina. É pela loucura da pregação. Aprove a Deus. Deus quis assim. Essa é a vontade de Deus, salvar aqueles que creem. Sempre foi desse jeito. Abraão foi salvo porque creu na promessa de Deus. É assim que o Senhor opera a sua salvação. Chegamos então à última parte. A pregação do Evangelho é o próprio Deus falando aos pecadores para a salvação. Essa é a parte então que temos que refletir bem. Verso 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Meus irmãos, temos aqui a razão máxima da pregação. O que torna a palavra de Deus e a pregação da mesma aquilo de mais importante em nossas vidas, algo tão necessário, não é? É justamente o fato de que a única maneira determinada por Deus para que pecadores mortos em delitos e pecados recebam a fé para crerem em Jesus Cristo e então serem salvos, justificados por Ele, é a pregação. Essa é a única maneira. Não adianta tentar outra coisa, não. Toda tentativa nossa, qualquer coisa que nós venhamos inventar para atrair pessoas para a igreja, tudo isso é inútil. Se a gente pensa, vamos tentar fazer, já que a pregação é tão chatinha, tão ruim, ninguém quer ouvir mais ninguém pregando, né? Passar 40 minutos, 1 hora pregando, vamos deixar isso um pouco de lado. A gente só cita, só diz um versículo aí, né? O versículo do dia, e preenche o culto de música, não é? E promove coisas para jovens, e faz uma bandinha, e etc. Faz uma festinha no culto, mas deixa a pregação de lado. Não vamos falar muito sobre a Bíblia, não, porque as pessoas não aguentam, não suportam. Pois bem, mas fazer isso
é negar às pessoas a única ferramenta que Deus nos deu, não é? Que Ele usa para salvar pecadores. A única. Não há outra, não. A única. Isso sim é que é loucura. Essa é a verdadeira loucura. Você ter a única ferramenta que Deus usa para, não é, operar pelo Espírito Santo no coração de um pecador, dando vida a esse pecador, e a pessoa não quer usar essa ferramenta. A Escritura Sagrada, ela não é apenas uma obra literária fantástica. Ela é a arma mais poderosa que nós temos em nossas mãos. A arma mais poderosa que nós temos em nossas mãos. O mundo tornou-se... Veja, o Ocidente foi moldado por causa disso aqui, ó. Foi Bíblia, meus irmãos. Bíblia. Simplesmente por causa disso. Uma cultura se formou e afastou, não é, a força da cultura pagã. O mundo que nós vemos hoje, a cultura que nós temos, ainda que esteja cada vez mais se degradando, mas a liberdade que temos, conceito de liberdade com relação à política, à família, à moral, a tudo que você imagina. Escola, por exemplo, tudo que você imagina foi moldado daqui. É o poder da pregação do Evangelho, impactando as pessoas, transformando as pessoas, fazendo com que elas não fiquem mais na sua zona de conforto, não é? Aceitando a sua velha vida pagã, mas realmente sejam transformadas e então vivam para a glória de Deus e comecem a rejeitar tudo aquilo que é de paganismo, tudo aquilo que é de imoral, tudo aquilo que não condiz com essa palavra, porque não podem mais sustentar dentro de si esse poder glorioso, essa graça maravilhosa de Deus, porque ouviram a pregação do Evangelho. Será que a palavra de Deus, tão poderosa, palavra, não é? Que ele disse no início, haja luz, essa é a palavra. Será que não é poderosa o suficiente ainda? A palavra criadora de Deus, não é? E não só criadora, mas recriadora, porque é por meio da palavra que ele nos gerou novamente. Será que essa palavra aqui, ela se tornou algo obsoleto para nós? Que estamos desconfiados que, se simplesmente começarmos com fidelidade a pregar essa palavra, os eleitos de Deus não serão chamados. O mundo não será impactado. Não há nenhum problema com a palavra de Deus. O problema é com o nosso coração, com a nossa vida. É o nosso problema. O nosso problema é de confiar nela. De confiar que ela é suficiente. De confiar que de fato aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. De achar que é demais, que é retrógrado falar sobre isso no tempo de hoje. Secou. Esse é o problema de hoje. É não confiar que Deus opera do mesmo jeito por meio de sua palavra. Que não mudou nada. Que a palavra do Senhor, ao passar dos anos, ela não perdeu o seu poder. Não perdeu sua utilidade. Ela não é menos usada pelo Senhor. Ela continua a falar aos nossos corações. Continua sim a chamar pecadores. Nós somos testemunha disso. Nossa geração aqui, nós que estamos nessa comunidade, não é? Nós somos testemunha disso. Um dia nós somos chamados pela pregação do Evangelho. Estamos aqui. Será que essa mesma palavra que um dia, não é? Ela abalou nossas estruturas e mudou tudo em nós, não é poderosa para também fazer isso com as pessoas lá de fora? Com esse mundo? Porque você sabe muito bem o que você tinha no seu coração antes de você ouvir a pregação do Evangelho. Antes de você ser um cristão de fato, você sabe muito bem o que você tinha no seu coração, o que você pensava, quais eram as suas expectativas de vida, como é que você via o mundo, e tudo mudou, você vê o mundo de maneira diferente hoje por causa da pregação do Evangelho. E Deus tem feito isso na sua vida, te moldado cada vez mais, para que você entenda por meio de sua palavra o que é a verdade sempre, sempre. Nós somos chamados para confiar nessa palavra, irmãos. João 5, e verso 24, Cristo diz, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Realmente nós temos que amar essa palavra, não é? Não há espaço para rejeição
da pregação da palavra de Deus. Não é? Nós não podemos mais olhar para a palavra do Senhor Deus como sendo uma coisa secundária em nossas vidas, mas sendo extremamente necessária. É por isso que nós, como cristãos, somos ensinados a amar tanto a palavra de Deus que eu não vou me esquecer amanhã do que eu ouvi hoje. Isso é a maior incoerência na vida de um cristão. Eu ouvi a pregação no domingo e segunda-feira dá um bug, dá um tilt, como se dizia antigamente, na cabeça da pessoa, não é? E se esquecer do que Deus disse. Que impacto pode haver na vida de alguém que se esquece tão apressadamente do que Deus disse em sua palavra? Nós temos que ouvir essa palavra e, tal como os discípulos no caminho de Emaús, ter nossos corações aquecidos. Nossos corações, como cristãos, como discípulos de Cristo, devem ser aquecidos pela palavra de Deus, porque nós cremos que é Ele falando. Que é Ele falando, testemunhando, nos ensinando cada vez mais. É como na parábola que Jesus Cristo contou, não é, sobre o rico e Lázaro, em Lucas 16, só a parte final, versos 29 e 30 a 30. Eu vou ler aqui para os irmãos, mas só para lembrar, Cristo conta essa parábola e quando, não é, o rico está ali no Hades, clamando a Abraão, uma das coisas que ele pede é que, Abraão, manda alguém de entre os mortos, não é, aparecer aos meus familiares, meus irmãos. Eu não quero que eles venham para cá. Aqui é terrível. A resposta de Abraão é a suficiência da Escritura. É a importância da palavra, porque ele vai responder. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e a lei, e os profetas. Ouça-nos. Pai Abraão, manda alguém dos mortos lá na casa de meus irmãos, porque se eles verem alguém voltando dos mortos, não é? Essa manifestação milagrosa, essa coisa tão incrível, vai surpreendê-los, vai abalá-los, vai impactá-los. Então, assim, eles vão acordar espiritualmente para não virem para cá também. E a resposta de Abraão é: olha, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam Moisés e os profetas, isto é, ouçam a palavra de Deus. E ele continua ainda, ele fala, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrependerão. Se eles verem algo tão glorioso diante deles, eles vão se arrepender. Igualzinho o povo no deserto, né? O povo viu tudo que podia ver ali e ainda assim se voltou contra Deus. Cadê o arrependimento? A resposta de Abraão, mais uma vez, é: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nós não somos salvos por causa de manifestações milagrosas. Milagres, pão caindo do céu, água jorrando da rocha, tudo isso, pessoas que são curadas com orações de cristãos, milagres que são apresentados como testemunho, tudo isso é muito bom? É, com certeza. Mas nenhuma dessas ferramentas ou manifestações salvam o homem. Nós podemos ver isso o tempo todo e não temos fé. O tempo todinho podemos contemplar essas coisas e não haver fé verdadeira em nosso coração. Esse foi o destino dos israelitas, que no deserto, não é, viram a glória de Deus, ano após ano, o poder do Senhor sustentando, e ainda assim não creram. Tem que ouvir a palavra, porque aprove a Deus salvar pela pregação, pela loucura da pregação, e não é por outra ferramenta não. Por isso nós precisamos abraçar a palavra, amá-la de todo o nosso coração e anunciá-la. Esta é a única ferramenta que o Senhor nos deu. E aí eu volto a um ponto que eu já citei em pregações aqui, para concluir. Não é? Para concluir. Qual é a coisa que nós podemos dizer? Quais são as palavras que podemos dizer às pessoas deste mundo?
pessoas que conhecemos de fora da igreja, familiares, amigos, não importa, qualquer um deles, a nós mesmos. A única coisa que podemos realmente oferecer de valiosa para essas pessoas é a palavra de Deus. Nós não somos o melhor para essas pessoas. Nossa amizade não salva ninguém, não. Nossa amizade, nossa consideração não é ferramenta para salvar ninguém. Se nós tivermos amizade com as pessoas lá fora e nós ficarmos covardes e não compartilharmos o maior tesouro que temos em nossa vida, não é? Nós não estaremos amando essas pessoas. Não estaremos amando essas pessoas. Quando nós pensamos na pregação do Evangelho, na ordem de Cristo, a única manifestação de amor que vemos, não é, nesse espalhar da igreja, é ver discípulos pregando para mais pessoas que tornam-se discípulos. Discípulos que não escondem aquilo que viram. Tenta imaginar, irmãos. Cristo ressuscitou, Cristo se mostrou a mais de 500 pessoas. É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Ele se manifestou a 500 pessoas, não é? Para que todos tivessem plena convicção, sem contar que nós já lemos em Lucas que ele abriu o entendimento dos discípulos para a Escritura, a fim de que nenhum daqueles discípulos negasse a verdade mesmo sob ameaça de morte. E eles foram ameaçados, e eles de fato morreram, mas não negaram o Evangelho, não negaram o que aprenderam de Jesus Cristo. Anunciaram, pregaram, ensinaram, evangelizaram, morreram por causa disso. Como é que nós estamos agindo quando temos o contato livre com as pessoas da fora? Com pessoas que nós chamamos de amigos. Nós chamamos de amigos, não é? E a nossa atitude diante delas é nos calar e tentar ocultar Cristo. Bem lá no nosso coração, bem escondidinho, para ninguém ver. Para que a luz dele não brilhe em mim. E eu não tenho que passar por nenhum constrangimento, porque eu sou cristão, né? E de repente eu estou ali no meio deles, eles com aquelas conversinhas fiadas deles e com zombaria religiosa, mas como eu não quero perder a amizade deles, então eu não saio do meio deles, vou ficar ali. E me calo, ao invés de tirar esse alqueire da luz que o Senhor me deu e iluminar a vida daquelas pessoas, pregando o Evangelho. A verdade de nossas vidas é entender o seguinte, irmãos, que nós, eu digo a igreja de Cristo, nós os cristãos genuínos, a igreja de Cristo, em todo mundo, nós somos os únicos neste mundo que tem a verdadeira luz. Os únicos. Então, eu quero concluir dizendo, ame o seu próximo. Ame este mundo pregando o Evangelho. Essa é a única maneira. Se você não tem habilidade para pregar, leia. Faça alguma coisa, mas anuncie a palavra de Deus. Chame a atenção das pessoas para lerem a Escritura, para olharem para a Escritura. Faça todo o seu esforço, o esforço possível, para que as pessoas olhem não para você, mas para Jesus Cristo. Não vai atrapalhar nada se você não tiver, mas pastor, eu não sou como o senhor está acostumado a pregar, a falar. Não, isso não quer dizer absolutamente nada, não vai atrapalhar em nada se você, ainda nas suas limitações, não é? Simplesmente, sem condições de explicar, de mostrar teorias, apenas abrir a Bíblia e ler com pessoas que você conhece, isso é o suficiente para Deus, o Espírito Santo, agir no coração daquela pessoa. Somente isso é suficiente. É só. E mais nada, não é? Porque aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, pela exposição da sua palavra. Salmo 18, verso 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Essa é a nossa realidade. Ore a Deus para que seja a realidade não somente sua, mas das pessoas que você conhece também. Essa é a importância da pregação do Evangelho. Não despreze a arma mais poderosa que nós temos em nossas mãos. A única ferramenta que Deus usa, não é, para restaurar uma criação morta. Uma criação morta. Essa, não é, é a palavra de Deus. Amém?